Pais e irmãos, boa noite. Vocês estão bem? Quero compartilhar uma palavra de Deus com você nessa noite de sexta-feira. São 8h30. Provavelmente nessas horas estávamos pregando a palavra. E é uma palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Em uma das suas epístolas, Pedro, no segundo epístola de Pedro, segundo Pedro, já no final da Bíblia, Pedro ele se dirige aos crentes, aos cristãos, acerca de diversos assuntos que ele queria alertar aquele povo. Mas nesse livro, de todo o conteúdo sagrado e de muita importância bíblica para nós, me chamou a atenção uma coisa maravilhosa, uma coisa gloriosa que Jesus falou comigo de maneira muito especial. Ele começa no seu livro, no segundo livro de Pedro, ele começa assim, ó. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele se apresenta. E a forma que ele se apresenta parece ser uma coisa tão simplória, tão simples, mas tem um poder extraordinário aqui nos textos. Ele começa dizendo, eu sou Pedro, e sou servo e eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Pedro ele era um homem muito conhecido, muito popular na sua época. Ele foi um grande apóstolo, viveu contemporâneo de Jesus. Ele era uma pessoa extremamente conhecida e altamente requisitada. As suas pregações que se converteram milhares de pessoas, as suas orações que curaram pessoas, enfim. Então ele era muito conhecido, muito. E a gente percebe aqui que ele, esse Pedro conhecido, ele fala, eu sou Pedro, servo e apóstolo de Jesus. Eu percebo uma coisa aqui, apesar de Pedro ser Pedro, este homem conhecidíssimo, pregador da palavra, ele quis dizer uma coisa, quando ele disse, eu sou Pedro, eu sou servo e eu sou apóstolo. Ele quis dizer que primeiro ele era servo, para depois ele ser apóstolo. Primeiro ele era servo, para depois ele ser apóstolo. Isso revela aqui duas coisas. Primeiro, humildade. Humildade para reconhecer o poderio de Jesus Cristo. Humildade para saber que ele estava naquela condição, com esse status, porque foi o Mestre que o ortogou e que o abençoou. E segundo, autenticidade. Ele sabia quem ele era. Ele sabia exatamente qual era o seu contexto e qual era a sua funcionalidade, os propósitos de Deus para a vida dele. Ele não era um popstar. A humildade fez com que ele não se tornasse um popstar. A autenticidade fez com que ele não mudasse a sua personalidade, não criasse um rei na barriga. A gente vê muito por aí isso, né? Só é Deus abençoar um pouco mais algumas pessoas que elas acabam se exacerbando em muitas questões, em muitas situações. A gente vê por aí pessoas que estão com Jesus e quando Jesus abençoa, a capa cai, a máscara cai. Então, perceba
que ele fala que primeiro ele é servo para depois ser apóstolo. Antes de qualquer coisa, essa lição nos ensina que antes de qualquer coisa, primeiro, seja servo. Você, antes de qualquer coisa, seja serva, seja servo. Antes de você ser o que você é na sua profissão, seja servo. Antes de você ser um dono de casa, você é serva. Antes de ser um trabalhador, uma trabalhadora, você é servo, você é serva. Antes de qualquer funcionalidade na sua vida particular, você é servo. Servo de Deus. E isso é muito importante quando nós reconhecemos isso. Reconhecemos que somos servos, sabe por quê? Porque ser servo me leva à obediência. E a obediência me leva à prosperidade. Prosperidade esta que não é específica somente para um item, ou seja, financeiro, mas prosperidade na sua amplitude ou plenitude. Prosperidade em todas as áreas da sua vida. Então, quando eu sou servo, logo sou obediente. Quando eu sou obediente, eu sou uma pessoa próspera. Sou uma pessoa abençoada. E aí sim, todas as coisas contribuem para o meu bem, contribuem para o teu bem. Todas as coisas chegarão na sua vida como um automático, pelo simples fato de você obedecer e observar esse princípio bíblico. Eu nunca vi ninguém que rompeu, que obstruiu princípios bíblicos prosperarem. Elas têm momentos de prosperidade, mas a prosperidade do mundo. Elas têm momentos de felicidade, felicidades proporcionadas pelas coisas do mundo. Porque quando Deus abençoa, a bênção ela vem, ela fica e ela não acrescenta dores. Deus te abençoe. Vamos ser servos antes de qualquer coisa. Deus te abençoe.